E eu ouvi o irmão Dino compartilhar um pequeno trecho das Escrituras que muito me impressionou e confesso que me impressiona até hoje. É uma pequena porção das Escrituras e aquele irmão, ele compartilhou a conferência toda em cima só daquele versículo, daquele único versículo. E eu confesso que eu fiquei muito impactado na época com o que o Senhor trouxe através da vida daquele irmão naquele dia, melhor dizendo, naqueles dias. E eu sempre venho meditando nessas coisas, e diante do Senhor Ele sempre vai acrescentando algo mais, né? E o texto que eu queria ler com os irmãos, apoiado muito no que o irmão falou naqueles dias, é Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver até onde o Senhor pode nos levar. Eu não pretendo demorar muito, até porque não dá para a gente, no tempo que temos, compartilhar tudo. Aí, quando o Senhor permitir, nós seguimos adiante em outra oportunidade. Mas diz Filipenses capítulo 1, versículo 1. É um trecho que aparentemente você olha assim, é uma simples saudação, né? Mas a gente percebe como é preciosa a palavra de Deus. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Amém, irmãos? Você percebe que é uma simples saudação, é um simples prefácio da palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e com os bispos e diáconos que estão em Filipos. E aí, naquela oportunidade, aquele irmão, ele conseguiu extrair desse trecho aqui, irmãos, alguns princípios que hoje, muitas vezes, nós não percebemos e não observamos. Princípio que a igreja hoje vem atropelando. Quando eu falo igreja, os irmãos entendem que é todo o contexto de igreja. São princípios bem simples, que às vezes nós, por estar atropelando esses princípios, nós temos grande prejuízo espiritual. Sábado passado, Renato me pediu para eu pegar carros juntamente com o irmão aqui em Santa Cruz, e ele estava numa conferência que era justamente um tema: como prevenir o suicídio entre pastores, né? E eu tenho muitos anos de crente, eu nunca vi tanto pastor se suicidar, irmãos. Semana retrasada, uma amiga minha mandou uma imagem de um pastor que foi pastor dela, que se suicidou em São Paulo. E ela falou chorando: irmão, esse irmão foi meu pastor, um homem de Deus, e tirou a própria vida. Eu sei que muitos de vocês já devem ter tido esse tipo de notícia, de pastor, pastoras se suicidando. Aí você pergunta: mas o que é que tem a ver, irmão, Ailton, com o que o irmão leu com essas notícias? Porque há uns princípios aqui na palavra de Deus que muitas vezes nós não observamos. E é importante nós observarmos. Quando diz aqui Paulo e Timóteo, já encontramos aqui o primeiro princípio aqui. É o princípio de você não ser sozinho. É o princípio de você ter um companheiro. É o princípio do companheirismo. Certa feita, o irmão Chico, quando ele pregou aqui, irmão Chico não, irmão Gerson, e ele falou assim: não ande sozinho, porque você não é uma boa companhia para você mesmo. E hoje nós temos visto muito isso. Crentes, apesar de estar no meio de uma multidão, mas é sozinho. Eu conheço muitos pastores e sei que muitos deles é sozinho. Às vezes eu estava almoçando com um pastor, eu, a esposa, minha esposa, o irmão Alejandro, a irmã Marilda, e na hora o pastor falou para o filho dele assim: filho, olha aí. O filho disse assim: não, meu pai, o pastor aqui é o senhor que tem que orar. Então você percebe que tudo é o pastor. Lá no contexto lá fora, tudo é o pastor. Eu conheço lugares em que o pastor prega, em que o pastor canta, que o pastor faz tudo. E isso traz uma sobrecarga muito grande. Mas nós, como nós temos percebido, visto isso aqui na palavra de Deus, nós não podemos, irmãos, incorrer nesse erro de sermos pessoas sozinhas, de sermos pessoas solitárias. Porque quando você percebe que Jesus, quando designou
os discípulos para pregar, ele mandou de 2 em 2. E sempre mandou um com natureza diferente do outro, para que no caminho eles fossem se acertando. Quando você olha aqui Paulo e Timóteo, você olha assim Paulo e Timóteo, mas quem foi Paulo e Timóteo? Quem foi Paulo e quem foi Timóteo? Eram duas naturezas totalmente diferentes. Paulo foi um homem que nasceu em Tarso, que é a Turquia hoje. Paulo que mais ou menos aos 13 anos foi para Jerusalém, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era de uma família muito abastada, porque naquela época, para ter um nível de educação como a que Paulo teve, a família tinha que ter dinheiro. E Paulo, mais ou menos aos 13 anos, foi para Jerusalém aprender de Gamaliel. E Paulo era um homem que ele bebeu de todas as fontes, de todas as ricas fontes de conhecimento daquela época. E aliado à inteligência que ele tinha, Paulo era de uma inteligência extraordinária. Quando você vê que Paulo foi para Tarso perseguir os irmãos, você olha assim, não imagina por que Paulo foi para Tarso. Tarso era uma cidade estratégica. Naquela época, se alguém quisesse espalhar uma praga, só era embalar e jogar em Tarso, e aí aquela praga corria o mundo todo. Existe uma cidade aqui na Bahia que é tão estratégica quanto foi Tarso. Feira de Santana é muito mais estratégica do que Salvador. Aí por isso que Paulo foi para Tarso, para lá, e pediu o crescimento do Evangelho, porque sabia que se o Evangelho chegasse em Tarso, ele crescesse em Tarso, ia para o mundo todo. Então Paulo ele era de uma perspicácia muito grande, um homem de natureza muito forte, e ele cresceu ali. Muitos creem que Paulo viu Jesus pregar, muitas vezes no templo, e ele desprezava no coração. Mas aí você olha um Timóteo, que era de família de judeus, o pai dele era grego, mas a criação de Timóteo toda foi com a mãe e a avó, literalmente um filho criado com avó. Timóteo era muito tímido, Timóteo era muito assim, de certo modo delicado. Aí o Senhor pega, coloca Paulo e Timóteo juntos, para que um aprendesse com o outro, para que um dosasse o outro. O bom da igreja é isso, o Senhor coloca irmãos para nos equilibrar, o Senhor coloca irmãos para nos educar, coloca irmãos para que eles sejam o nosso ponto de equilíbrio. E aí quando você vê Paulo e Timóteo ali, o Espírito Santo junta essas duas pessoas para que o que um tem de Cristo passe para o outro, dando e recebendo. Então, irmãos, esse aqui é um princípio fundamental para a vida cristã, o princípio de companheirismo. Porque hoje há um espírito de independência, de querer ser sozinho, de querer fazer tudo sozinho, e esse princípio de companheirismo, ele não se aplica só na igreja, não. Quantos são casados e são sozinhos? A mulher não é companheira do marido e o marido não é companheiro da mulher. Quantos filhos que não têm seu pai como companheiro e quantos pais que não têm seus filhos como companheiro? E por causa disso acontecem muitas e muitas coisas na família, na vida de casal, e muitos casais até se separando, porque estão sempre sozinhos. Mas esse é um princípio que nós temos que guardar, tanto na igreja como na nossa vida, na nossa família, irmãos. É essencial isso aqui. Um outro princípio é o princípio de identidade. O que é que a Bíblia está dizendo que nós somos aqui? Servos. Todos nós somos servos. O Senhor pode te colocar como presidente da República. Você é um servo de Deus. A sua identidade, irmãos, eu até botei a identidade aqui, ó. A sua identidade tem escrito servo de Jesus Cristo. Você não pode em momento nenhum, em situação nenhuma, querer ou desejar se sentir mais elevado do que o irmão, porque o Senhor já te posicionou como servo. Quando diz aqui Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, essa era a identidade desses homens, e essa deve ser a minha e a sua identidade. Se você lava o banheiro, você está servindo a igreja. Se você compartilha a palavra, você está servindo a igreja. Se você louva, você está servindo a igreja. Você nada mais é do que um servo de Jesus Cristo. É uma alta posição, irmão, ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Jorginho estava falando, que ele deixou a forma de Deus e assumiu uma forma de servo. Então essa é a nossa posição, essa é a nossa real identidade. Um outro princípio aqui fala sobre a todos os santos, como o irmão falou na época, é o princípio de unidade.
Mas sabemos que o Senhor tem seus santos espalhados em todo lugar, em toda a terra, que nós não somos os únicos, que nós temos que crer que os irmãos que estão lá também são santos de Deus, são escolhidos de Deus. E apesar de que nós não podemos andar com todos, mas nós temos que receber a todos que o Senhor Jesus já recebeu. Que a igreja, no contexto geral, custou o sangue, custou a vida do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uma outra coisa que eu queria observar aqui, eu vou falar bem rápido, porque eu vou voltar para o primeiro princípio, que é o do companheirismo, para que a gente se aprofunde mais um pouco. A todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos. O bispo aqui tem uma conotação de supervisor. O bispo é aquele que supervisionava a igreja, as ovelhas. E nós também temos que ter dentro de nós esse princípio, o princípio de bispo, de estarmos supervisionando a igreja, de estarmos supervisionando uns aos outros, de estarmos conhecendo uns aos outros, de até mesmo se você vê um filho de um irmão em má companhia, em algum lugar que você é o supervisor, não querendo usar disso para criar fofoca ou fazer fofoca, mas é com cuidado, é ter cuidado um com o outro, porque o bispo ele tinha cuidado com as almas, e nós somos bispos um dos outros, nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos nos importar realmente uns com os outros. Aquele irmão que está do seu lado, aquela irmã, ele não pode passar desapercebido, porque você é um bispo. Temos que ter no nosso coração esse princípio de ser bispo um dos outros, de termos realmente cuidado, atenção uns com os outros. Irmão, às vezes até um bom dia, uma paz, uma saudação que você deixa de dar, você pode até machucar um irmão. Eu já vi vários casos de irmãos terem problema com o outro, de não se falar, e a irmã procurar: minha irmã, por que você está assim comigo? Porque outro dia você me viu lá no fim de linha, virou a cara, não falou comigo, e a irmã estava tão preocupada, eu não vi. Então, somos carentes. O Senhor juntou aqui um monte de necessitados. Então, precisamos cuidar realmente um dos outros, ser bispo um dos outros. E ser diácono. O diácono é aquele que serve, o diácono é aquele que vê a necessidade, vai lá e faz. Diácono é você pôr em prática tudo que você tem aprendido. Se você tem supervisionado, se você tem visto que um irmão está precisando, que o irmão está em dificuldade, se você tem visto que a irmã fez uma cirurgia, e aí você sabe que ela não pode nem lavar os pratos, nem lavar a roupa, você como um diácono, como um bispo que cuida daquela irmã, você agora entra com o serviço de diácono e vai prestar um serviço àquela irmã. E quando diz também os diáconos que estão em Filipos. Filipos é uma cidade, aqui na época o irmão falou que isso aqui é um princípio de jurisdição. Jurisdição, a polícia quando ela atua em Salvador, se um bandido que ela estiver procurando for para Aracaju, ela já não pode entrar ali em Aracaju e prender o bandido. Tem que ser em conformidade com a polícia de lá, por causa da questão de jurisdição. E essa questão de jurisdição ela é muito séria, irmãos. Porque muitas vezes, se você perceber, existe todo tipo de jurisdição. Existe jurisdição espiritual, existe jurisdição física, existe jurisdição no mundo animal, existe jurisdição emocional. Aí você diz: irmão, o que é que o irmão está querendo realmente dizer com isso? Às vezes nós temos um nível espiritual e queremos que o irmão que não tem aquele nível reaja como nós reagimos a certas coisas. Você tem que entender que não é a jurisdição daquele irmão não está no seu patamar. Eu sempre digo, às vezes uma mãe quer que uma filha de 8 anos arrume a casa igual ela arruma, e briga com a menina: você não arrumou a casa direito, você não lavou os pratos direito, olha como esses pratos estão cheios de gordura. Porque não tem como ela ser igual a você. Existe aí uma jurisdição, existe aí uma limitação. Eu não vou querer que um filho meu de 10 anos pegue um bujão de gás como eu pego um bujão de gás, porque já existe aí uma limitação física. Então nós não podemos querer que o irmão seja como eu sou, reaja como eu reajo, espiritualmente ou emocionalmente, e criticar aquele irmão porque aquele irmão não é como eu sou, porque existe jurisdição. Existem certas coisas também na igreja que você não pode colocar a mão, nem se interferir, nem se intrometer, porque não é nossa área. Nós temos que saber onde estamos sendo, onde fomos colocados, para sermos fiéis naquilo em que nós fomos colocados.
Amém, irmãos? Eu não posso chegar aqui e achar que eu devo tocar a bateria, porque é mais fácil eu quebrar a bateria toda. Eu sei que é uma jurisdição que não é minha. Então eu tenho que saber minha limitação, eu tenho que saber minha jurisdição. Amém, irmãos? E aí, como eu falei, o princípio que eu vou querer me ater no momento é justamente o primeiro, de companheirismo. E aí nós vamos ver no próprio livro de Filipenses, 2 companheiros que Paulo teve. Primeiro eu já falei, Timóteo. Vamos estar lendo o capítulo 2 de Filipenses. Você vai perceber, irmãos, como é importante nós termos companheiro, e é importante nós sermos companheiro. Amém? Diz o versículo 19 do capítulo 2: Tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento e sinceramente zele por vosso bem-estar. Olha, Paulo aqui está falando de um jovem, Timóteo, aquele jovem tímido, que agora Paulo confia que ele vá em uma viagem para Filipenses, e ele diz: eu tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo. Aí você me pergunta, por que Paulo vai enviar Timóteo? Porque Paulo não poderia ir, irmãos. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Então ele não poderia ir. A gente entende com isso que muitas vezes na nossa vida, o companheiro é tão importante que vai haver momentos que você não vai poder ir. Vai haver momentos que você não vai poder fazer. E quem que vai fazer, irmãos? É o companheiro. Paulo, ele não poderia ir. E Timóteo é que estava indo no lugar dele. Aquele jovem que foi tímido, aquele jovem que entre aspas, foi criado com vó. Aquele jovem, um dia, ele foi passando por uma festa pagã e o Espírito Santo agitou ele de um jeito que ele entrou e começou a pregar naquela festa pagã, e pregou e exortou e terminou sendo morto, apedrejado, a pauladas, na verdade. Então aquele jovem que era tímido ganhou coragem, porque Paulo foi para ele um grande exemplo de coragem. Paulo muitas vezes era um homem forte, duro, de convicção muito forte, mas ele ganhou delicadeza, ganhou, como é que se diz? Como? Sensibilidade com quem? Com Timóteo, companheirismo. E agora Paulo não pode ir. Agora quem vai é Timóteo. Porque muitas vezes a nossa vida vai ter coisa que, eu vi isso do irmão Chico uma vez, tem muita coisa que você não vai poder fazer pelo seu filho, que vai fazer os irmãos. Tem muita coisa que talvez você não vai poder fazer pela sua esposa, quem vai fazer é os irmãos. Tem muita coisa que você não vai poder fazer pelo seu esposo, e quem vai fazer é os irmãos. Então nós, como precisamos cuidar uns dos outros, como precisamos andar lado a lado, como precisamos mostrar ao irmão que nós precisamos dele, e que nós também precisamos dos irmãos, e que os irmãos precisam de nós. Então note aqui que Paulo não tinha como ir, Paulo estava preso, e Timóteo foi quem foi. Timóteo foi até Filipos, e Paulo diz assim: para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Paulo estava preso, irmão, e nada na prisão é animador. Paulo estava em uma masmorra, onde dali só sai morto ou leproso, terrivelmente leproso, ou sai para morrer, ou sai leproso para morrer aos poucos. Então nada ali naquele lugar era animador, mas Paulo enviava Timóteo, para que Timóteo, quando voltasse, trazer notícia para Paulo, e Paulo aquilo o animava, o alegrava. Então a alegria que o companheiro pode nos dar, de sermos companheiros, de termos companheiro, pode trazer alegria, alento para a nossa vida. Amém, irmãos? Pois não tem ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Então quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que de caráter ele era provado. E diz: porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses. Então Timóteo, ele tinha cravado na alma, no espírito dele,
essa posição de servo, porque diz aqui, porquanto não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento que zele pelo vosso bem-estar. Essa é a função do servo, zelar pelo bem-estar do outro. Não cuida de si mesmo para cuidar do outro, a intenção é sempre o outro, sempre pensa no outro, e Timóteo era assim. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses. Olha só que nível de vida Timóteo era. Esse simples Timóteo, esse jovem Timóteo, que aparentemente era tímido, porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado. O caráter de Timóteo era aprovado, a ambição de Timóteo era Jesus Cristo, o interesse de Timóteo eram os outros. O modelo de Timóteo era Paulo. Olha quanto esse jovem aprendeu. O caráter dele era totalmente aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Olha o companheirismo aqui, irmãos. Timóteo era muito mais jovem que Paulo, tinha a idade de ser filho, era como se um filho cooperasse com seu pai. Aquela questão, quantos filhos não querem andar com seu pai? Quantos filhos não querem nem se sentar ao lado do seu pai, nem mesmo na reunião? Quantos filhos preferem ficar distante do seu pai? Mas Timóteo, como um pai, como um filho, colou em Paulo e aprendeu de Paulo. Ele cooperava com Paulo. Paulo, ele foi bispo de Éfeso. Timóteo foi bispo de Éfeso. Timóteo, ele combateu várias heresias, porque ele se aprofundou nas Escrituras. Ele era um exímio professor das Escrituras. Paulo, quando mandou Timóteo para Éfeso, mandou Tito para Corinto, porque Tito era mais firme. Corinto era uma congregação, uma igreja cheia de dificuldades, precisava de alguém que tivesse mais firmeza. Porque se ele mandasse Timóteo, por ser muito sensível, muito delicado, muito extremamente educado, talvez não se encaixasse. Mas aí Paulo manda Tito para Corinto e Timóteo para Éfeso. E aí o que acontece também no versículo 23? Portanto, é ele quem espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre minha situação. Paulo ainda tinha uma esperança de ser solto. E assim que ele percebesse que talvez a soltura dele demorasse, ele ia enviar Timóteo. Tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito. Agora já entra uma segunda pessoa aqui, irmãos. Eu queria que você atentasse para esse irmão chamado Epafrodito. E o significado do nome dele é querido, é amado, simpático. Enviar de volta Epafrodito. Se ele está dizendo, eu vou enviar de volta Epafrodito, porque Epafrodito veio de Filipenses até onde Paulo estava, em Roma. Paulo estava mandando Timóteo ir e estava mandando voltar aquele que veio. Então você percebe que nós não só temos que ter companheiro que vá por nós temos que ter companheiro que venha até nós. Quando você vê aqui que Paulo diz, enviar de volta Epafrodito, meu querido irmão, nossa posição é sempre de irmão, auxiliador e companheiro de lutas. Epafrodito era irmão, era auxiliador, algumas frases diz cooperador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviasses para me ajudar nas minhas necessidades. Irmão, nós temos que estar dispostos a correr risco pelos irmãos. Quando Paulo fala que Epafrodito veio até ele, Epafrodito viajou 1.000 quilômetros, em torno de 1.000 quilômetros, levando dinheiro para Paulo, levando oferta para Paulo. Eu não sei se Epafrodito viajou andando, viajou a cavalo, viajou de navio, na verdade eu não sei lhe dizer, mas uma coisa eu tenho certeza de dizer, que qualquer dessas maneiras de viajar era altamente arriscado. Se eu mandar você com 5 mil reais daqui para Aracaju, de ônibus ou de avião, você não vai preocupado? Se eu digo, irmão, já entrega esses 5 mil lá ao irmão Dantas, você vai preocupado, porque é um risco. E naquela época, irmão, era muito pior. Epafrodito correu o risco de vida para socorrer Paulo. Temos que nos arriscar pelos irmãos. Temos que fazer coisa que lá no mundo seria loucura. Como
consegue viajar? Como é que ele vai até lá, aquele interior, aquele lugar bravo, enfrentando chuva, lama, para poder socorrer um irmão que está lá? Nós temos que ser esse tipo de irmãos, e temos que ter esse tipo de irmão. Temos que ter irmãos e temos que ser companheiros, não só para ir, mas também para voltar também. Paulo teve Timóteo que ele pôde ir, mas teve Epafrodito que pôde vir até ele. Irmãos, quantos de nós não somos pessoas acessíveis? Quantos de nós vivemos no nosso mundo, na nossa ideologia, na nossa filosofia, que um irmão não tem nem coragem de se aproximar de você, nem sequer para te exortar em algo que ele está vendo na sua vida, porque você não é acessível. Note que Paulo era aberto, Paulo era assim, ele recebia, os irmãos tinham acessibilidade a ele, e Epafrodito correu risco de vida para poder levar uma ajuda para Timóteo. Veja que nível, que irmão. Alguns dizem que Epafrodito é aquele macedônio, que Paulo, quando estava dormindo, Paulo teve aquela visão daquele macedônio, e diz: venha Macedônia, ajuda-nos. Alguns estudiosos creem que esse homem foi Epafrodito. Epafrodito foi um dos primeiros a se converter. Ele se tornou também presbítero naquela cidade de Filipos. Era um irmão que servia na palavra. Foi um dos primeiros convertidos. E agora esse Epafrodito, ele corria risco pelo seu companheiro Paulo. Paulo chamava ele de irmãos. Nós já sabemos que todos nós somos irmãos, todos nós, independente de tamanho, independente de cor, de nível social, de nível intelectual, todos nós somos irmãos. Amém? E por sermos irmãos, temos que ser agora cooperador, porque existe irmão que não é cooperador, existe cooperador que não é companheiro, existe cooperador que não é companheiro e companheiro que não é cooperador. Quantas mulheres têm seu esposo que é companheiro, mas não coopera com ela? Quantos esposos têm sua esposa que é companheiro, mas não coopera com ele? Não auxilia? E quantos auxilia, mas não é companheiro? Aí esse irmão, você está embaralhando minha cabeça. Mas há a diferença de você ser cooperador e ser companheiro. Tem irmãos que estão andando lado a lado com a gente, mas não cooperam. Os irmãos precisam aqui se esborrachar para dizer: irmão, precisa lavar o banheiro, precisa... Mas está aqui andando, é companheiro, é cooperador, não. Você vê que Epafrodito era essas três coisas: era um irmão, companheiro e cooperador. E às vezes pode ser que você seja cooperador e não seja companheiro. Possa ser que quando precisa de você, você vai lá, limpa, ajeita tudo, mas na hora de... irmão, temos que ir. Não, irmão, não vou não. Irmão, vamos fazer uma vez. Não vou não. Você nunca quer acompanhar ninguém. Só que Epafrodito, ele conseguia reunir tudo isso nele. E ele era de Paulo companheiro, auxiliador e o irmão. Versículo 26. Pois ele tem saudade de todos nós e sente angustiado por saber que ele havia adoecido. Talvez a viagem longa, talvez o esforço excessivo da viagem afetou a saúde de Epafrodito. Mas ele sabia dos riscos. Ele sabia que poderia até morrer, quanto mais ficar doente. Mas ele se arriscou para ajudar um irmão. Ele se arriscou para levar um auxílio da igreja até Paulo, porque ele sabia do que Paulo estava enfrentando, da necessidade que Paulo estava enfrentando naquele momento. De fato, ele esteve grandemente enfermo, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Às vezes a gente olha Paulo assim, Paulo estava muito triste. Aquela situação que ele se encontrava era uma situação muito triste. Paulo tinha em mente vários irmãos. Paulo ainda queria servir muito na obra. Paulo ainda queria ver muitos e muitos irmãos do qual ele tinha muita saudade. Mas agora ele estava preso. Isso tudo é uma situação de muita tristeza. E agora um irmão que vem até ele, que ele vê na face daquele irmão, que eu não sei se os irmãos entendem. Às vezes você, quando vem um irmão de fora, vem um irmão de Contagem, você vê na face daqueles irmãos várias faces. Você lembra de vários irmãos, é ou não é? Então quando Paulo via Epafrodito, ele lembrou de vários irmãos. Mas havia uma tristeza nele porque ele não podia ir mais. Ele estava preso. E ele bem sabia
que bem possível ele fosse morto, ficasse preso até a sua morte. Então já havia nele uma tristeza, mas se Epafrodito, que veio ajudar ele, morresse, imagine, irmão. Ele dizia: o irmão morreu por minha causa, ele deu a própria vida por mim. Por isso enviei a vós com mais urgência. Ele devolveu Epafrodito. Versículo 28. A fim de que possais vos alegrá-lo ao vê-lo novamente, e com isso eu sinto menos tristeza. Por ele ser muito amado, a igreja lá em Filipenses sentia a falta dele, precisava dele lá, por isso Paulo o enviou de volta. Recebei, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas de quê, irmão? Da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida, para suprir a cooperação que vós não pudesseis me conceder. Então veja, quem foi esse homem, né? Epafrodito, que pegou aquele dinheiro e disse: eu vou correr todos os riscos. Talvez algum irmão disse: não, irmão Epafrodito, eu vou no seu lugar. Ele: não, eu que vou no lugar. Eu é que quero socorrer a Paulo. Eu sei que não vai dar tempo, mas eu queria também ir para Colossenses. E o bom de Epafrodito, irmãos, que ele não só trouxe ajuda para Paulo, mas foi ele que levou essa carta, né? Se você ler a carta aos Filipenses, é uma carta maravilhosa. E Epafrodito foi ele que levou essa carta. Então, quando a gente dá, a gente também recebe. A igreja deu, a igreja de Filipenses deu, e a igreja de Filipenses também recebeu de volta. Quando Paulo mandou Epafrodito de volta, ele disse: tome aqui essa carta, Paulo. Epafrodito, leve para a igreja, leia lá na presença dos irmãos. Então esse irmão aqui não só trouxe, mas também levou. Amém? Então quando você dá, você também recebe. Aleluia. Vamos ver Colossenses capítulo 4. Eu só vou falar só desse irmão aqui, que são vários, nesse resto de capítulo aqui, Colossenses 4, versículo 10 até o 16, aqui tem 10 companheiros de Paulo. 10 companheiros de Paulo. É listrado aqui. E cada um desses 10 foi fundamental na vida de Paulo. Irmão, Paulo, ele não foi o que ele foi sozinho. Paulo precisou e muito da ajuda dos irmãos. Paulo não teria conseguido fazer metade, irmão, se não fossem os companheiros que o Senhor deu, se não fosse o companheiro que o Senhor colocou do seu lado, Paulo. Eu queria que o irmão lesse esse versículo 10 do capítulo 4. Eu vou ler na minha versão, eu queria ouvir de outra versão, esse capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler na minha, e o irmão, algum irmão ou irmã, ou até uma criança: sauda-vos Aristarco, meu quê? Companheiro de prisão. Olha o companheiro de novo. Assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebeste instrução. Não, peraí, irmãos, eu não vou falar de Aristarco agora, não. Aristarco vai ficar para outro dia. É o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão, ó, ele é o quê? Não tem para onde correr, é irmão. Irmão que amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu queria que o irmão lesse esse versículo em outra versão diferente dessa aí. Sim, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Notícias minhas. Tem alguém que tem outra versão? Sim, irmão amado, fiel e conservo do Senhor, nos fará saber o teu estado. Olha, irmão, olha que termo na versão da irmã: vos fará saber o meu estado. Você percebe quem foi Tíquico? Tíquico, ele foi aquele irmão que ajudou a fazer a coleta para a igreja de Jerusalém. E Tíquico era aquele irmão que Paulo enviava. Se você ler
pesquisar sobre a vida de Tíquico, ele era tipo um correio, ele levou várias cartas, carta de Efésios ele levou, carta de Colossenses ele levou, a carta de Filemão ele levou, e ele não só levava as cartas, como levava ajuda. Ele foi com Paulo para Jerusalém levar ajuda para os irmãos de Jerusalém. E agora Paulo diz que é um irmão que vos fará saber o meu estado. Às vezes nós nos camuflamos tanto na nossa vida, nas nossas aparências, que a gente não permite que ninguém realmente conheça o nosso estado. Nós precisamos ser aquele irmão que conhece o estado do outro irmão. E Paulo, ele não tinha vergonha disso. Paulo disse: ele vos fará saber o meu estado, a minha situação, como eu me encontro. E muitas vezes nós nos escondemos na nossa vida de aparência porque nós não permitimos que nenhum irmão ou irmã conheça o nosso estado. Nós precisamos conhecer o estado um do outro. Às vezes é um estado de necessidade física, psicológica, espiritual. Há sempre necessidade na nossa vida que precisa ser conhecida uns pelos outros, e nós precisamos conhecer a necessidade do outro irmão. Você muitas vezes perceber que o irmão não está vindo para a reunião, o irmão mora lá e se mostra, poxa, o irmão fulano nunca mais vem para a reunião, e será que está desviado? Às vezes a gente até brinca, mas às vezes, se você procurar conhecer o estado daquele irmão, muitas vezes você vai ficar surpreso e vai saber que talvez o irmão esteja desempregado, que não tem nem dinheiro de transporte para vir para a reunião. Precisamos ter esse cuidado. Precisamos conhecer realmente o estado dos nossos irmãos. E precisamos deixar que os irmãos conheçam o nosso estado. Quantos e quantos aqui, muitos têm uma aparência, muitos de nós nos escondemos da nossa vida aparente, mas temos tido dificuldade na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso casamento. E aí algum irmão precisa estar do nosso lado, muitas vezes te aconselhando, te orientando e ajudando a você em oração. E esse era o irmão Tíquico, o irmão que conhecia o estado de Paulo. E eu vos envio com o objetivo principal de vos colocar a paz sobre como estamos vivendo, para que ele possa confortar o vosso coração. Amém, irmão? Muitas vezes nós precisamos abrir a nossa vida para os irmãos. Irmão, viver de aparência é muito pesado. Viver de aparência é insuportável. Abra seu coração. Se você não está bem, procure um irmão que seja fiel, igual a Tíquico, porque ele era fiel. O que é o irmão fiel? O irmão fiel que não vai sair falando das suas fraquezas, da sua vida para ninguém, da vida da sua família, das lutas que você está enfrentando. Porque ele é um irmão fiel, o irmão que sabia do estado, mas para ajudar, para auxiliar. Não queira, irmãos, saber do estado de nenhum irmão para sair falando. Nós temos que saber do estado do irmão, é para estar ajudando. Não está pulverizando a vida do irmão aí fora, é para estar ajudando. Muitas vezes você percebe que o irmão só vai com aquela roupa. Você, como diz Jorginho, o guarda-roupa está cheio. Às vezes o sapato do irmão já está furado ou velho, talvez ele esteja vindo de sandália e você não percebe. Talvez o irmão está numa situação difícil e ele consegue comprar um sapato que você até tem condição de dar, ou tem até um em casa que você não está usando. E pelo fato de você conhecer o estado daquele irmão, você vai ajudar. Outro dia eu fiquei sabendo de uma irmã que ela tinha várias necessidades dentro da sua casa, e eu fiquei surpreso porque a irmã sorriu o tempo todo. A irmã ria tanto que não acha graça. Mas assim, a irmã falou: a irmã tem enfrentado luta, e eu estou querendo fazer uma coleta igual fez Tíquico para ajudar essa irmã. E ela fez, graças a Deus deu certo a coleta, e ela, como uma Tíquico, foi lá e ajudou, conheceu o estado do irmão e foi e ajudou. Então você percebe, irmão, como é importante nós sermos companheiros dos outros, e como é importante nós também termos companheiros. Somos uma igreja só, somos uma família, irmãos. O Senhor nos colocou como irmãos. Irmão significa ser filho do mesmo Pai. Agora vamos ser companheiros, vamos andar lado a lado, vamos ser cooperador. O cooperador e o companheiro é eu tentar levantar esse púlpito
só que é muito pesado, eu não consigo levantar sozinho. Aí Rogério veio e disse, não, peraí, vou ajudar você a levantar. Eu vou botar lá em cima. Ele nem perguntou para onde vai. O companheiro é assim, o cooperador é assim. Onde é que você vai botar esse púlpito? Se for botar ali, eu levo. Agora, se for botar lá em cima, eu não vou subir essas escadas, não. O cooperador, ele não pergunta. Ele é companheiro, pegou junto comigo e cooperou e colocou lá em cima o púlpito pesado comigo. Coisa que eu não conseguiria fazer sozinho. Vocês estão entendendo, né, irmão? Então, vamos atentar para coisas simples da palavra de Deus, que é vital. Tem coisas que é só uma gotinha. A vacina é só uma gotinha, é bem simples uma gotinha, mas evita várias doenças. Então receba isso como uma gotinha que pode evitar uma paralisia, pode evitar uma cegueira e pode evitar até a morte. Amém, irmão? Vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de sermos teus servos e de sermos servos uns dos outros. Ó Deus, como é maravilhoso servir a um Deus como o Senhor, um Deus que só nos tem feito bem. Ó Jesus, obrigado pela vida de cada irmão aqui, de cada irmão, pelo qual o Senhor nos dá a oportunidade de estar servindo, cooperando, auxiliando, Senhor, sendo companheiro. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo partir do pão, pelos louvores, pela tua presença. Continua nos guardando, continua nos conduzindo, Senhor. Continua, Senhor, nos preparando para a tua volta, Senhor. Continua nos santificando, Senhor. Que o Senhor possa extrair e retirar da nossa vida tudo que não te agrada, Senhor. Que possamos, Senhor, ter alegria com as coisas que o Senhor se alegra e se entristecer, Senhor, com as coisas que o Senhor se entristece. Muito obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra, por essa manhã, pela oportunidade de hoje, Senhor. Aleluia.